Nunca houve tanto acesso à informação. E, paradoxalmente, nunca estivemos tão cegos. Vivemos imersos em um mar de dados, mas sedentos de sentido. É a era da confusão travestida de sabedoria. A geração que fala com autoridade sobre tudo, mas não entende absolutamente nada. Viciados em telas, em dopamina barata, em ruídos disfarçados de conhecimento. Todos se acham profundos, mas ninguém mergulha. Todos falam, mas quase ninguém pensa. Confundem opinião com verdade. Confundem barulho com relevância. Quanto menos sabem, mais certezas exibem. E essa é a face mais letal da ignorância. Gente que ostenta o pouco que sabe, mas vive trancada numa bolha de superficialidade. Uma prisão invisível, autoconstruída e aplaudida por todos. Hoje você vai entender o preço dessa ilusão. Como uma geração inteira cava com as próprias mãos a sua cova intelectual, enquanto acredita estar no auge da inteligência. Mas cuidado, a ignorância não tem idade. Ela apenas muda de rosto. Observe os mais velhos. Muitos tiveram tempo de amadurecer, mas se tornaram adolescentes tardios. Repetem memes, defendem mentiras, bebem futilidades e falam com a mesma arrogância de quem acredita ter vivido o suficiente para saber de tudo. Mas não sabem. O que estamos presenciando é uma contaminação coletiva. O colapso da mente pensante. O padrão mortal da ignorância. Quer a cura? Estude. Mas estude de verdade. Não aceite migalhas de sabedoria. Não consuma resumos de ideias que você nunca leu. Vá à fonte, mergulhe. Ouça quem pensa, não quem repete. Schopenhauer avisou. A maioria lê apenas para se distrair, não para pensar. E é aí que o sábio se separa do ignorante. No hábito solitário de raciocinar por conta própria. O velho se infantilizou, o jovem nunca amadureceu, e juntos criaram uma massa barulhenta, dopada, rasteira, orgulhosa de sua própria mediocridade. Não é só a geração nova que está perdida, é a humanidade inteira que desaprendeu a refletir. O homem moderno não busca sabedoria, busca aprovação e troca a verdade pelo conforto da aceitação digital. Esses dias vi um senhor de 62 anos dançando no TikTok. Não por prazer, por pagamento. E isso diz tudo. Antes, os mais velhos eram guardiões de histórias, de valores, de experiência. Hoje são prisioneiros da própria vaidade, reféns do olhar alheio, dependentes de curtidas que valem menos que silêncio. É triste, mas é real. Vivemos a era em que saber um pouco de tudo é confundido com saber profundamente algo. O excesso de informação sem digestão é só ruído. É como comer sem nunca absorver nutrientes. Enche, mas não alimenta. Por isso vemos mentes lotadas e almas vazias. Pessoas que acreditam dominar o mundo, mas não sustentam 5 minutos de reflexão verdadeira. Existem exceções, claro, mentes raras, mas cada vez mais escassas. E o mais perigoso de tudo é a arrogância da ignorância. Porque o ignorante humilde pode aprender, mas o ignorante orgulhoso, esse é o escravo perfeito. É assim que se forma uma geração viciada e manipulável, conectada e vazia, cheia de certezas, mas órfã de sabedoria. E lembre-se, nenhum império se ergue sobre mentes entorpecidas, mas todos os impérios sabem. É exatamente delas que sobrevivem. Você acha que está escolhendo, mas na verdade está obedecendo. Obedecendo ao roteiro invisível que alguém escreveu dentro da sua mente. O que estamos vivendo não é apenas um tempo de burrice coletiva, é uma era de simulações. A superficialidade virou cultura, a futilidade virou status, e a ignorância virou virtude. Pense. Quantas vezes você repetiu algo sem entender? Quantas vezes defendeu uma opinião que nunca foi sua? Você herdou pensamentos de estranhos, ideias embaladas em algoritmos, e agora chama isso de consciência. O vício é silencioso. A dopamina é o novo Deus, e a mediocridade, o novo paraíso.
Vivemos anestesiados, afogados em distrações, orgulhosos da nossa própria alienação. O mais trágico é que poucos percebem. Porque o idiota moderno se acha inteligente, e o inteligente cansado prefere o silêncio, e quando alguém ousa falar, os zumbis dos comentários aparecem. Mas você critica essa internet e usa o YouTube? É quase poético, a prova viva daquilo que denuncio. Gente incapaz de raciocinar o óbvio. A internet nunca foi o problema, ela é neutra, é uma lâmina. Com ela, você pode libertar ou se mutilar. Quem tem consciência, usa para expandir. Quem não tem, usa para se entorpecer. E é assim que o padrão se repete. Uma geração que não quer entender, só reagir. Não quer pensar, só apontar contradições imaginárias. Porque zombar do mensageiro é mais fácil do que encarar a mensagem. Vivemos o auge da alienação disfarçada de liberdade. Um mundo que acredita estar desperto, mas dorme profundamente com os olhos abertos. E se você não quebrar esse ciclo dentro de si, vai continuar sendo apenas mais uma peça descartável nesse teatro da ignorância coletiva. Mas não basta ver o problema. Perceber não é despertar. Você pode enxergar tudo e ainda assim permanecer preso. Quer mudar? Primeiro, desintoxique a mente, reduza o ruído, corte o excesso. O silêncio não é vazio, é o laboratório da consciência. Nietzsche já dizia, o caminho para a grandeza passa pelo silêncio e pela solidão. Enquanto você não aprender a se afastar da multidão, será moldado por ela. A segunda lição, duvide. Toda vez que sentir uma certeza absoluta, pause. Questione. Talvez essa verdade nem seja sua. A dúvida não é fraqueza, é maturidade, é o antídoto contra a arrogância da ignorância. Terceira lição, fortaleça sua mente. Disciplina é resistência. Treine foco, treine paciência, treine silêncio. Byung-Chul Han chamou isso de a sociedade do cansaço. Um mundo esgotado por estímulos, exausto de si mesmo. E se você não aprender a pausar, será consumido junto com ele. Por fim, tenha coragem de ser diferente, mesmo que isso custe caro. Porque hoje, ser superficial é aceito, mas ser profundo é quase um ato de rebeldia. Orwell avisou. Em tempos de engano universal, dizer a verdade é um ato revolucionário. Ser profundo é ser perigoso. E é essa coragem, a coragem de pensar, que separa quem desperta de quem permanece dormindo. O padrão mortal da ignorância já contaminou o mundo, mas você ainda pode escolher entre repetir o que te ensinaram ou pensar o que ninguém nunca pensou, ou você continua repetindo, viciado, raso, arrogante, parte da massa que se orgulha do próprio adestramento, ou decide quebrar o ciclo e se tornar uma mente livre, crítica, viva, consciente, num mundo em que quase todos já venderam a alma pela ilusão da sabedoria instantânea. A escolha está diante de você, e talvez essa seja a última chance de não se tornar mais um escravo da burrice coletiva. Chegamos ao ponto em que não dá mais para fugir. Precisamos encarar a verdade. A ignorância não é ausência de conhecimento, é um vício. E como todo vício, ela se disfarça de prazer, de conforto, de falsa segurança. É mais fácil repetir do que compreender, mais fácil seguir a multidão do que pensar por conta própria. Mais fácil sentir-se informado rolando uma tela do que ler um livro em silêncio. E o resultado? Uma sociedade cheia de vozes e vazia de mentes. Mentes frágeis, bocas barulhentas. Todos opinam, quase ninguém reflete. Todos falam, poucos realmente entendem. E o mais assustador, essa epidemia não é mais dos jovens. Atingiu também os velhos. Atingiu quem já deveria ser referência, mas se perdeu na lama digital.
Hoje temos adultos de 40, 50 anos, mendigando validação, caçando curtidas, defendendo mentiras com a mesma arrogância de quem acredita ter descoberto a verdade. E é aqui que o padrão se torna mortal. Quando a ignorância se une à arrogância, o aprendizado morre. Quando o vazio se veste de conhecimento, a humildade desaparece. O resultado é o colapso silencioso da consciência humana. A lição é simples, mas brutal. Ou você domina a sua mente, ou o mundo a domina por você, ou cultiva profundidade, ou será arrastado pela superfície. Não há meio termo. Quem não treina o pensamento vira massa de manobra. Quem não busca sabedoria acaba sendo guiado por tolos. Quer escapar da engrenagem da ignorância? Então faça o que quase ninguém tem coragem de fazer. Desligue o barulho. Corte o excesso de estímulos. Busque o silêncio. Não o silêncio do medo, mas o silêncio da lucidez. Estude de verdade. Não se contente com resumos, com frases mastigadas, com pensamentos emprestados. E, acima de tudo, mantenha a humildade. A humildade de reconhecer que nunca sabemos o suficiente. Nem eu, nem você, ninguém. É essa humildade que abre a porta da sabedoria. É ela que separa quem desperta de quem continua dormindo no conforto da própria ignorância. Bertrand Russell resumiu tudo em uma única sentença. O problema da humanidade é que os estúpidos estão sempre certos de si, enquanto os inteligentes vivem cheios de dúvidas. A pergunta é direta. Você vai continuar certo de si? Ou terá a coragem de duvidar para finalmente aprender? A escolha é sua, mas o tempo está acabando.